Segundo Vitória Maladaeva, da Free Buriaty Foundation, abre aspas, não podemos determinar nossa própria política. Se tivéssemos uma federação real, o chefe de nossa república poderia dizer não. Os buriates não lutarão nessa guerra criminosa, mas continuamos fornecendo bucha de canhão para o Putin. E ela continua. A Buriácia, como as outras repúblicas étnicas, são governadas pelas políticas coloniais de Moscou. Fecha aspas. Hoje, pessoal, nós vamos conversar a respeito das minorias étnicas russas na guerra da Ucrânia. Oi, pessoal, meu nome é Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você se interessa, se inscreva nesse canal. Eu peço que você utilize o campo dos comentários, que você mande esse vídeo para os seus amigos. Não se esqueça do seu like, tudo isso, pessoal, é muitíssimo importante. De acordo com o especialista militar russo Pavel Luzin, em entrevista ao Jazeera, abre aspas, a maioria dos soldados e oficiais das forças terrestres e aerotransportados vem de cidades e vilarejos russos muito pobres. Fecha aspas. Ainda segundo Luzin, os escalões mais baixos do exército russo estão particularmente cheios de jovens dessas repúblicas mais pobres que se alistam para a guerra após o término do serviço militar obrigatório, principalmente por razões financeiras. Aí ele falando, tá? Abre aspas. É um bilhete de ouro para muitos jovens que não têm outras perspectivas na vida. O exército oferece um emprego, salário e um futuro. Esses lugares citados por ele, pessoal, são a Buriácia, o Daguestão e a Chechênia. O Daguestão e a Chechênia são federações que ficam próximas, né, uma da outra, e ambas são de maioria islâmica. O caso da Buriácia, esse lugar, pessoal, está situado entre o lago Baikal e a Mongólia e fica no extremo leste da Sibéria. Assim como a Chechênia e o Daguestão, a Buriácia é uma república autônoma, significa que tem leis próprias. E as três, né, fazem parte da Federação Russa. Os buriates, pessoal, não são etnicamente russos, eles não são eslavos. Eles possuem ascendência mongol e, apesar disso, pessoal, tem russos morando ali na Sibéria, tá? Então, quando os czares conquistaram essa região, eles mandaram russos étnicos para lá, tá? Isso era uma prática muito recorrente no czarismo e foi uma prática também muito recorrente no stalinismo, tá? A maioria da população, pessoal, nessa região pratica o xamanismo e o budismo, tá? A Buriácia é um dos lugares mais pobres da Rússia, apesar de possuir grandes depósitos de recursos naturais. E aqui, pessoal, segundo a Vitória Maladaeva, ela é da Free Buriaty Foundation, ali, pessoal, ela acredita que se eles tivessem de fato uma federação mesmo, se eles tivessem autonomia, os buriates poderiam falar assim, olha, nós não vamos participar dessa guerra. Mas na prática, pessoal, isso não acontece. Olha aqui ela falando, abre aspas. Não podemos determinar nossa própria política. Se tivéssemos uma federação real, o chefe de nossa república poderia dizer não. Os buriates não lutarão nessa guerra criminosa. Mas continuamos fornecendo bucha de canhão para o Putin. Ela continua, né? A Buriácia, como as outras repúblicas étnicas, são governadas pelas políticas coloniais de Moscou. Fecha aspas. Fecha aspas. Os buriates, pessoal, reclamam bastante que as cidades russas, como por exemplo Moscou e São Petersburgo, são cidades muito bonitas, né? Tem um desenvolvimento cultural, econômico bastante grande, em detrimento do interior da Rússia, que é bastante pobre. Então, a Vitória ela fala que essas cidades, elas servem como uma forma de tampar a realidade mesmo da Rússia, né? Porque quem chega de fora, em Moscou e São Petersburgo, né, se depara com aquelas
com essas duas cidades lindas, né? Tem outras cidades também, né? E aqui Moscou e São Petersburgo são as mais famosas, né? Mas assim, os estrangeiros, por exemplo, chegam, se deparam com aquela cidade muito, muito, muito bonita, e acredita que a Rússia é toda daquela forma. E não é, né? Ela fala isso, tá muito longe da realidade, ok? E aí, pessoal, ela fala o seguinte, abre aspas, se você for um pouco mais longe, as casas na Buriácia, né, por exemplo, estão caindo aos pedaços, não há estradas e não há trabalho. A Molodayeva, pessoal, ela vive hoje nos Estados Unidos e ela abriu, né, essa fundação, a Free Buryatia Foundation, e ela está ajudando os soldados buriates que não querem voltar para a guerra na Ucrânia. Porque que acontece, né? Os soldados, isso todos os soldados, né? Eles recebem uma licença e eles voltam para casa, porque senão ninguém aguenta, né, pessoal? Com meses e meses, meses em guerra, não tem como, né? E aí eles voltam para casa. E muitos soldados buriates não querem voltar para a guerra. E eles estão reclamando bastante do quê? Que soldados buriates são utilizados em missões suicidas. Então, entre os oficiais, entre um pelotão de russos e um pelotão de buriates, tchetchenos, Daguestão, eles utilizam esse pessoal, entendeu? Se for uma missão que tem grandes chances de dar errado, né? Enfim, pessoal, e aí eles falam que eles não têm interesse em voltar para uma guerra que também não faz sentido para eles, né? Eles falam que se depararam com a Ucrânia e não viram sentido naquilo. E falam também que o exército russo está muito mal preparado. Então, ela está ajudando esses soldados que não querem voltar para a guerra, né? E muitos desses soldados, eles começam a receber ameaças, começam a ter as famílias também ameaçadas para que eles voltem para a guerra, né? Então essa fundação está vendo aberturas na própria legislação russa para impedir que esses soldados voltem para a guerra na Ucrânia, né? Aí ela fala aqui novamente, tá? Abre aspas. Sabemos que não podemos influenciar Vladimir Putin diretamente, mas quanto menos bucha de canhão ele tiver à sua disposição, mais cedo a guerra terminará. E uma coisa interessante, né? Uns meses atrás, a Ucrânia ela estava recolhendo corpos de soldados russos, né, para mandar para a Rússia. E tinha um trem que estava cheio de corpos. E aí eles estavam vendo os documentos desses soldados. E boa parte deles vinha da Sibéria, né? E aí estava tendo um problema, porque a Rússia não queria esse trem, não queria que esse trem chegasse lá, mas eu não sei agora se, acho que eles conseguiram enviar, né? Porque já faz uns 2 meses isso, acho que eles conseguiram mandar. Mas a Rússia não estava querendo receber esse trem. E por que, pessoal, que esses oficiais utilizam, né, das minorias étnicas para as missões suicidas? Porque honestamente os russos se importam menos, né? Então, se é um trem da morte, né, que foi apelidado assim, um trem da morte lotado de siberianos, daguestão e tchetchenos, causa muito menos comoção do que um trem lotado de russos. Não que não tenham russos lutando na guerra da Ucrânia, pessoal. Tem sim, tem russos étnicos lá, estão morrendo também, tá? Mas a reclamação é que quando eles precisam de bucha de canhão, é esse pessoal que é utilizado, tá? Porque justamente o que eu disse, a importância que eles dão para um russo étnico é muito maior do que para esse pessoal que pertence a grupos minoritários lá, tá? Outro que se manifestou, pessoal, também foi um advogado de direitos humanos tchetcheno chamado Abubakar Yangubaev, abre aspas.
Na Rússia, o nível de chauvinismo é muito alto. Então, o que acontece, pessoal? Quando há ataques neonazistas em Moscou, São Petersburgo e tal, normalmente as vítimas são essas minorias, né? Tchetchenos, daguestão, siberianos, né? E eles são muito ressentidos, o pessoal das minorias são muito ressentidos com isso. Por quê? Porque na hora de morrer nas guerras do Putin, eles são convocados e são os primeiros. Mas eles não são tratados de forma igualitária pelo governo e pela própria população russa. Então, tem grupos neonazistas na Rússia? Tem bastante. Moscou chegou a ser a capital com o maior número de neonazistas da Europa, né? Tem vídeo sobre isso aqui no canal. E esses grupos neonazistas foram muito utilizados pelo governo do Putin para reprimir qualquer dissidência política, grupos que fazem oposição ao Putin, como por exemplo o grupo do Navalny. E em 2014, quando teve a anexação da Crimeia e o Euromaidan lá na Ucrânia, esses grupos foram enviados, esses grupos neonazistas foram enviados para a região do Donbass para lutar contra os ucranianos. Ok? Então há ataques neonazistas lá, assim, tá? E também, pessoal, esses grupos reclamam bastante, os grupos minoritários, de que há, por exemplo, propagandas, vendas de casa, aluguéis de casas, apartamentos e tal, que vem escrito assim, só para eslavos. Então eles falam, né, que a própria população russa também faz bastante diferença, não só o governo e não só os grupos neonazistas, tá? Enfim, pessoal, os tchetchenos, eles falam também que o Kadyrov e os Kadyrovites, né, os Kadyrovites é o exército lá do Kadyrov e tal, eles abaixam a cabeça para o Putin, sempre, tá? Corroboram as ideias dele, apoiam guerra na Ucrânia, só que a população tchetchena manda esses soldados para a morte e, enquanto isso, vivem na extrema pobreza. O governo faz muito pouco por eles. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu peço a sua gentileza para que você não deixe de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar este vídeo. Um abraço e até mais.